Potencial a partir de um campo homogêneo. Para analisar as interações entre cargas elétricas, nós podemos usar os conceitos de força, campo, trabalho e energia ou de potencial elétrico. A gente tem então essas quatro formas diferentes de analisar as interações entre cargas elétricas. Esses quatro conceitos estão interrelacionados entre si e descrevem a mesma realidade física. Portanto, é possível, a partir de um, obter o outro. Por exemplo, nós já sabemos que a relação entre força e campo é dada por E é igual a F sobre Q. Essa é a definição de campo elétrico e que pode ser reescrita como sendo F é igual a Q vezes E. Ou seja, a partir da força elétrica entre duas cargas, a gente pode determinar o campo gerado por uma delas, gerado pela carga Qzão, ou de forma contrária, sabendo o campo, a gente consegue determinar a força com que as duas cargas interagem. Então, sabendo um dos conceitos, a gente consegue obter o outro e vice-versa. Da mesma forma, nós podemos estabelecer uma relação entre campo e potencial elétrico. Então, considere um campo elétrico constante e homogêneo em uma determinada região. Vamos imaginar, por exemplo, um campo que é uniforme, ele tem o mesmo valor em todos os pontos, e ele aponta para a direita, por exemplo. Então, uma carga Qzinho se move por uma distância d ao longo da direção em sentido do campo. Ou seja, a gente vai considerar que essa carga Qzinho também está se movendo para a direita paralelamente ao campo. Assim, essa carga Qzinho fica sujeita a uma diferença de potencial que é dada por V é igual a menos E vezes D. Ou seja, se a carga Qzinho se move uma distância d paralelamente ao campo elétrico E, ela vai ficar sujeita a uma diferença de potencial, que aqui eu estou escrevendo só como V. Se você preferir, você pode escrever como ΔV. Então ela vai ficar sujeita a uma diferença de potencial que é dada por menos E vezes D. Repare que quando a carga Qzinho se move no mesmo sentido do campo, o potencial elétrico diminui, e isso é por causa daquele sinal negativo. Da mesma forma, quando a carga se move na mesma direção do campo, mas no sentido contrário, ou seja, o campo aponta para a direita, mas a carga se move para a esquerda, então o potencial aumenta. Tá? E isso independe do sinal da carga, porque a carga que está se movendo não afeta o valor do potencial. O potencial só depende da carga que gera ele. E por outro lado, se a carga se move perpendicularmente ao campo, então o potencial não varia. Se o campo aponta para a direita e a carga se move para cima, então o potencial a que essa carga está sujeita não varia. A diferença de potencial entre os dois pontos, nesse caso, é zero.